Irmãos, olhando para o momento que nós estamos vivendo, e eu fiquei um pouco pensando em acerca de algumas coisas, e uma delas é porque nós, cristãos, ou se nos rotulamos como cristãos, porque muitas de nós, no dia de hoje, nós não conseguimos ter uma vida com Deus. Nós não conseguimos ter uma vida com o Senhor. Por que nós que não podemos nos reunir em um templo como igreja, família, irmãos? Porque foi tirado isso de nós através desta pandemia que está ainda assolando a nossa nação? E estamos nesse momento onde não podemos nos reunir. Mas por que muitos de nós estão frustrados, desesperados, com medos, e muitas das vezes questionando Deus, outros murmurando contra Deus, e muitas das vezes se afastando da própria presença de Deus? Eu fico perguntando para mim mesmo, tentando entender algumas coisas. Talvez você, quando está sozinho, você também se pergunta, se questiona, quer entender, quer saber, quer compreender algumas coisas, que é normal. Acredito que todos nós, quando paramos, por um momento, e começamos a refletir, a pensar, nós começamos a analisar muitas coisas. E quando eu paro para analisar esse contexto de igreja, de vida cristã, de ser discípulo de Jesus Cristo, e nós encontramos as pessoas neste período de pandemia, quarentena, mais se afastando do que se aproximando. Eu chego apenas a uma conclusão: que o padrão não era Jesus Cristo. E quando o padrão não é Jesus Cristo, toda a nossa caminhada está comprometida. Quando o padrão de vida cristã não é Jesus, a nossa caminhada cristã está comprometida. Quando o nosso padrão de evangelho, de cristianismo, é um homem, é uma mulher, ou qualquer outra coisa, uma doutrina, uma instituição, a nossa vida cristã, ela está comprometida. Porque não existe padrão humano perfeito, apenas Jesus Cristo é o padrão, é o modelo, é o exemplo perfeito de vida com Deus, de cristianismo. As pessoas de fato nos ajudam, nos auxiliam, nos inspira, nos traz aquele ânimo, aquela força. É quão bom ver um amigo buscando a Deus, isso nos impulsiona. Mas eu não posso ter ele como padrão absoluto, eu não posso ter um líder como padrão absoluto. Eu devo honrá-lo, respeitá-lo, aprender um com os outros, amar uns aos outros, honrar aqueles que ensinam. Mas padrão perfeito de cristianismo é somente Jesus Cristo. E sabe por quê, irmãos? Nós estamos mais se afastando do que se aproximando de Deus num tempo como esse, porque Jesus não era o padrão. Alguém era o padrão, uma pessoa era o padrão, o culto de domingo era o padrão. E quando isso foi tirado, nós ficamos sem chão, ficamos sem reação, porque aquilo que era o padrão eu já não tenho mais, aquele que era o exemplo eu já não vejo atuando mais. Então eu fico sem norte, eu fico sem direção, porque a minha expectativa estava na pessoa, a minha expectativa estava nas reuniões. E hoje muitos de nós estão frustrados, desanimados, cansados espiritualmente, fadigados, sem força para orar, para meditar, para jejuar, sem força para ouvir a palavra de Deus, sem força até mesmo de entrar em uma live, em uma transmissão online, porque o padrão estava errado, os olhos estavam fixos no lugar errado, a fé não estava em Cristo, estava no tempo de igreja, estava naquilo que aprendeu com os pais, estava naquilo apenas que ela intitulou como cristianismo num domingo à noite. E hoje nós ficamos distantes, afastados, e não conseguimos desenvolver uma vida com Deus.
E a vida com Deus, ela de fato exige esforço. A vida com Deus, de fato, ela exige empenho. Jesus disse, olha, a porta é estreita. Passei pela porta, glória a Deus. Mas Jesus disse, o caminho também é estreito. Então não é apenas entrar, é continuar. A porta não vai ser estreita, mas o caminho vai continuar sendo estreito. Então a vida cristã, ela exige de nós essa renúncia, esse empenho, essa força. Mas o padrão absoluto e perfeito, irmãos, é Jesus. É Jesus Cristo. Às vezes nós intitulamos, né, como é um termo comum nos dias de hoje, a pessoa se torna pai na fé, pai nisso, naquilo, e a gente se frustra, porque a gente passa a depender dessa pessoa, e se esquecemos que quem levou sobre si todas as coisas foi Jesus e não a pessoa. Se esquecemos que além de um cuidado humano, existe uma filiação, aonde o Pai nosso que estás no céu, Ele é o nosso Pai, e o véu se rasgou. Não existe nada mais que me separe de Deus. Todos nós temos livre acesso. Nós não precisamos de alguém que venha intermediar, não. Nós precisamos que o sangue do Cordeiro seja sobre a nossa vida, e com ousadia, com fé e convicção, nós podemos entrar na sala do trono. Então Jesus tem que ser o padrão para nós, irmãos. Ele tem que ser o exemplo absoluto para nós. Por isso nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Por isso eu preciso mergulhar na palavra de Deus, porque ela testifica de Jesus. Ela testifica dele, ela fala dele, ela revela ele. E quanto mais eu conhecê-lo, mais eu vou querer ser semelhante a ele, e mais eu serei. A Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória, a imagem e semelhança do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui para o capítulo e versículo que nós lemos, né, nós vemos que Marcos, ele dá uma ênfase aos milagres, às ações, ao poder de Deus. Né, você vê que Lucas tem, ele trata um assunto, Mateus trata um assunto, João trata um assunto, e Marcos vem tratando isso, a ação, né, o poder de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando o evangelho do reino. Né, Marcos vai escrevendo isso. Né, há quem diga, né, teologicamente dizendo, falando que a Marcos escreveu a partir daquilo que Pedro dizia, né? Então o evangelho de origem seria de Pedro, escrito por Marcos, né? O primeiro evangelho a ser escrito, que deu base para o evangelho de Mateus e de Lucas. Mas quando nós olhamos para o capítulo 1, né, se vê que Marcos, ele já vai resumindo as coisas, né, já vai resumindo acerca de Jesus Cristo, o batismo, os discípulos, e já começa a aparecer cura, já começa a aparecer milagre, e glória a Deus por isso. Mas quando nós chegamos no versículo de número 35, após Jesus e os seus discípulos terem realizado os milagres, curado enfermos, expulsado os demônios, ter pregado a palavra de Deus, o evangelho do reino, nós lemos no versículo 35 que de madrugada, quando todos os discípulos estavam dormindo, descansando, quando todos os discípulos estavam no seu lar, na sua casa, né? Então de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E eu quero aprender com vocês aqui, irmãos, com a vida de Jesus Cristo, o padrão perfeito e absoluto de vida cristã, a quem nós temos que olhar para Ele, segui-lo, imitá-lo, a qual a glória dele nos transforma a imagem, a semelhança dele. Eu quero aprender com Jesus Cristo nesta noite. Eu quero acreditar de todo o meu coração que você também vai aprender aí do seu lar, como nós temos que estreitar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Chega de viver uma vida afastada do Senhor, vamos estar próximo dEle, porque quando Cristo foi crucificado, Ele disse: está consumado, está consumado. Eu concretizei, realizei, cumpri tudo aquilo que o Pai ordenou. Aquilo que separava o homem de Deus foi vencido na cruz.
agora nós podemos ter comunhão com o nosso Deus novamente. Eu quero tirar algumas lições aqui com você, meu irmão. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus Cristo, para que nós venhamos ter uma vida cristã, uma vida de intimidade, de comunhão, de adoração com Deus, nós precisamos nos posicionar contra o nosso eu, se posicionar contra a nossa humanidade, a nossa carne. Você tem que se posicionar contra você. Então não é para você se posicionar contra a liderança, contra a igreja, contra a família, não. Se posicionar contra você, fazer guerra contra você mesmo. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele chama os seus discípulos para orar, chama Tiago, João e Pedro para estar um pouco mais perto. E a Bíblia fala que quando eles começam a orar, Jesus vai para um outro lugar e Jesus ora ali. E quando Jesus para de orar, Ele volta para os 3 discípulos e encontra os 3 dormindo. Encontra os 3 ali dormindo. E Jesus estava agoniado, porque Ele sabia que ia morrer, Ele sabia que seria crucificado, Ele sabia tudo o que Ele ia passar. Ele olha para os discípulos: olha, vocês não podem vigiar 1 hora comigo. Vocês não podem aqui orar e vigiar 1 hora comigo. Vocês não podem compartilhar deste momento que eu estou passando, desta aflição, 1 hora comigo. Jesus diz: em verdade eu vos digo, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito clama, Abba, Pai, mas a carne é fraca. A carne é fraca, a carne ela não quer as coisas de Deus. O prazer da carne não está no reino de Deus, o prazer da carne está no pecado. O prazer da nossa humanidade não está em orar, mas está em ficar horas e horas assistindo. O prazer da carne não está em meditar na palavra de Deus, mas está em ficar horas e horas no smartphone e em redes sociais. O prazer da nossa carne está nas coisas do mundo, mas o nosso espírito clama, Abba, Pai. O nosso espírito clama por Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus de madrugada, Ele se levantou e saiu da casa. Jesus estava cansado, irmãos. Os discípulos estavam ali dormindo. Será que Jesus estava cansado? Claro que Jesus estava cansado. Ele era homem, né? A Bíblia fala que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Então Ele era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus estava cansado, mas Ele se levantou, Ele se posicionou contra a sua carne, contra a sua vontade, contra o seu eu. Se você quer ter uma vida com Deus, se posicione contra a sua carne, se posicione contra a sua vontade, se posicione contra a sua humanidade, se levante, saia dessa zona de conforto que você criou, saia desse comodismo, desse marasmo que você está vivendo e mergulhe em Deus, em o nome de Jesus Cristo. Se levante. Nós precisamos levantar, precisamos nos posicionar. Tiago fala: achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Mas nós não queremos. Nós queremos que Deus se achegue, que Deus faça, que Deus cumpra, que Deus realize, e nós não fazemos nada. Nós invertemos os papéis. A Bíblia fala que nós somos a criatura, Ele é o Criador. A Bíblia fala que nós somos o vaso, e Ele é o oleiro que modela e transforma o vaso. Então não inverta os papéis. Não queira ordenar, decretar e mandar em Deus, não. Nós somos servos, somos filhos, nós somos submissos à vontade do Pai. Então se achegue a Ele com ousadia, humildade, simplicidade, com temor e tremor, e saiba que Deus vai aproximar de você, Deus vai se revelar a você, e vai haver essa unidade. Esse laço de amizade, de amor, de intimidade será algo verdadeiro com Deus. Mas se posicione contra você, meu irmão. Segundo, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus de madrugada Ele saiu. Então primeiro, eu preciso me posicionar contra o meu eu, contra a minha carne. Segundo, Jesus saiu de madrugada para o deserto. Você precisa ter um tempo e um lugar com Deus.
Não tem como vida cristã sem ter um tempo e sem ter um lugar com Deus. Aqui Jesus saiu de madrugada e Jesus foi para um lugar deserto. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando aquilo que ele ensinou os seus discípulos a orar. Mateus capítulo de número 6. E vós, quando fordes orar, entra no teu quarto, entra no secreto, e o Pai que está em secreto te vê e te recompensará. Não existe vida com Deus sem um lugar e sem um tempo. Não existe uma vida com o Senhor de comunhão, de intimidade, se eu não tenho um tempo, se eu não tenho um lugar com Deus. Não tem como eu desenvolver uma vida cristã se eu vivo ocupado, se eu vivo na correria da vida, se eu vivo sem tempo. Não tem como, irmãos. A gente vive correndo. Ah, mas eu estou indo. Não, você está apenas indo, mas não está tendo uma comunhão verdadeira. Porque nós estamos vivendo daquilo que ouvimos, vivendo daquilo que já vivemos anos atrás, vivemos daquilo que recebemos quando nos reunimos, mas não estamos nós construindo algo verdadeiro com Deus. Eu estou construindo sobre aquilo que eu recebo do meu irmão, do meu líder, do meu amigo, do meu pastor. Eu estou vivendo sobre aquilo que eu recebo quando eu me reúno, mas eu não estou construindo, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho um lugar. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele tinha tempo, Ele tinha um lugar de comunhão, de adoração, de intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus não é em qualquer lugar. Jesus disse: entra no secreto, fecha a porta, para que ninguém te vê. Mas depois que eu entrar lá, eu vou orar para Deus vir? Não, você não vai orar para Deus vir, porque o Pai já está lá. Jesus, ele afirma isso. Deus está no secreto e Ele te vê neste lugar. Entenda quão profundo é, irmãos, nós desenvolvemos um lugar de intimidade e investir tempo com Deus. Sabe, Deus não vai chegar até você. Não, Deus já está lá, está nos esperando, está nos aguardando. Então nós precisamos desenvolver um lugar com Deus, um ambiente com Deus, um tempo com Deus. Jesus foi de madrugada e num lugar deserto. Ele não queria ser interrompido, ele não queria que ninguém viesse atrapalhar. Não, este momento, este lugar é para eu ter um momento com Deus. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, que a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. E vamos conjecturar aqui, né? Um homem, uma mulher dentro de um casamento, quando eles querem ter o seu lugar de intimidade, né? Um homem ou uma mulher que prezam pelos valores cristãos, eles vão para o seu quarto, eles vão para o cômodo da sua casa, aonde eles ficam tranquilos, sozinhos, aonde ninguém vai ficar batendo na porta, ninguém vai ficar interrompendo, ninguém vai abrir de repente, chegar de repente. Não, eles vão estar ali sozinhos, tendo o seu momento de intimidade. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer ambiente. Não, é no ambiente que eles escolheram. É um ambiente separado, ali é consagrado para ter um momento de intimidade do casal. Eu aprendo que nós precisamos ter este lugar com Deus, irmãos. Este lugar de intimidade, de adoração. Quando você entra ali, é você e Deus. Sabe, ali você pode louvar, você pode orar, você pode meditar, você pode chorar, você pode fazer mil e umas coisas. Falar: Deus, me auxilia, me ajuda, me fortalece, me abençoa, me capacita. Mas nós precisamos ter este lugar em o nome de Jesus Cristo. Então desenvolva um lugar e invista tempo com Deus. Talvez o seu lugar, o tempo seja de madrugada. Jesus trabalhou tanto no seu dia, trabalhou tanto, né? Curou tantas pessoas, ministrou para tantas pessoas, expulsou tantos demônios, que quando todos foram dormir, Jesus foi orar. Aproximadamente, pelo costume da época, entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus foi orar, foi tirar o seu tempo com Deus. Nós precisamos ter um tempo com Deus, porque se a gente não tiver um tempo com Deus, irmãos, vai chegar um tempo que nós não vamos ter o que oferecer mais, não vamos ter o que dar mais, porque eu só ofereço aquilo que eu tenho, eu só dou aquilo que eu tenho, eu só ensino aquilo que eu aprendi, eu só vou manifestar aquilo que está acontecendo aqui dentro de mim.
E isso só vai acontecer em nós se nós tivermos um tempo com Deus, em um lugar especial com Deus. Sabe, não olhe para Deus, irmãos, como um Deus distante, longe, que não se preocupa com você, não. Olhe para Deus como um Deus soberano, como um Deus onipotente, como um Deus todo-poderoso, mas também como o Pai nosso, o Pai que se revela aos seus filhos. E olha que interessante, Jesus se levantou, Jesus tinha um tempo e um lugar, e ali Jesus orava, onde Jesus ficou orando. E eu aprendo, irmãos, para nós acelerarmos aqui e orarmos, eu aprendo que a oração, ela é fundamental na vida cristã. A oração, ela é fundamental na nossa caminhada cristã. E sabe, o que mais hoje o inimigo rouba da igreja é a oração. O que mais o inimigo rouba dos filhos de Deus é o tempo de oração. Nós não temos tempos para orar mais. Nós não temos força para orar mais. Nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos e ficar ali na presença de Deus para orar mais. Nós somos tão inquietos, muitas das vezes perturbados pela vida, pela correria da vida, pelas preocupações da vida, que nós não conseguimos orar. Você dobra os seus joelhos e você não consegue pensar em Deus. Você pensa naquilo que aconteceu, naquilo que vai acontecer, naquilo que foi bom, naquilo que foi ruim, naquilo que deu certo, naquilo que deu errado. Você pensa em mil e umas coisas, daí você mexe no celular, você olha o horário e você não consegue orar, porque a sua alma está inquieta. Mas como eu venço a minha alma inquieta? Orando. Nós não vamos vencer a nossa alma inquieta de outra maneira, a não ser orando. Mas o que eu preciso fazer? Se posicionar, achar este tempo e este lugar e orar. Mas e se eu ficar pensando em mil e umas coisas? Eu vou continuar ali de joelho, até esses pensamentos ir embora, e a partir daí eu vou começar a orar. Quando nós oramos, é como se a nossa alma respirasse, é como se a nossa alma te pegasse um fôlego para continuar, irmãos. E quando você ora, você recebe a direção de Deus. Quando você ora, você recebe a revelação de Deus. Quando você ora, Deus vai te conduzir, o Espírito de Deus vai te orientar, vai te nortear. Mas nós precisamos orar. Eu lembro um dia que eu estava orando e pensando em Deus, orando ao Senhor. Deus falou e eu comecei a imaginar acerca disso, a falta da oração. Eu comecei a imaginar um homem que está no alto mar, e aquele homem não sabe nadar, e ele está ali se batendo, e desce, sobe, se bate ali, se bate aqui. E quão coisa desagradável você se afogar. Eu não sei se você já teve essa experiência amarga, mas eu já tive. No meu tempo de adolescente, né, quando a gente ia em alguns rios por aí, né, e não debaixo da benção da mãe, né, que era difícil a mãe que deixava um filho ir para o rio, mas a gente ia, né, depois apanhava e depois ia de novo. Mas hoje a gente aprendeu a honrar e obedecer pai e mãe, porque isso acrescenta dias para nós. Então, se você quer viver bastante, honre e obedeça os seus pais. Mas um dia eu fui num lugar, numa cachoeira, e tinha, né, eu até esqueci o nome daquele lugar, o nome agora, que você desce, né, vai descendo, a gente caía no meio. Daí eu pulei, daí meu primo depois pulou, o meu primo não sabia nadar, e eu fui ajudar o meu primo, e acabei ajudando ele, acabei me afogando, e foi difícil para eu sair daquele lago ali, que era muito fundo. Quando saí, passei mal, tive tontura, dor de cabeça. Foi um dia difícil, irmãos. E sabe que eu orando ao Senhor em um dia, comecei a refletir sobre isso. E é isso que a vida sem oração faz. Quando nós não oramos, nós ficamos desesperados.
nós vamos se batendo para lá, se batendo para cá. A gente tenta sair de um jeito, tenta sair de outro jeito, se bate aqui, se bate ali, e faz 1001 coisas, e não saímos no lugar. Mas quando nós oramos, é como se a gente, em meio às lutas, tribulações, esse grande mar, a gente consegue nadar sobre ele. A gente consegue nadar sobre o mar, e a gente consegue chegar em terra seca. A oração faz isso com a sua alma. A oração tira a sua alma do desespero. A oração tira a sua alma das aflições. A oração tira a sua alma das preocupações da vida. E a oração vai te conduzir à terra firme, a pastos verdejantes. A oração vai te conduzir a um lugar seguro em Deus. Mas nós precisamos orar em o nome de Jesus. Ore ao Senhor. E eu quero finalizar aqui dizendo que quando Jesus parou de orar, os discípulos que saíram procurar encontrou Jesus. E Simão, os discípulos, quando encontraram Jesus, ele falou: olha, Jesus, todos estão te procurando. Sabe, Jesus, aquela multidão que o Senhor curou, aqueles que o Senhor expulsou demônio, as pessoas que ouviram a tua palavra, Jesus, está todo mundo te procurando, Jesus, está todo mundo te procurando. Se Jesus voltasse para aquele lugar, ele ia ser aplaudido, ele ia ser aclamado, olha, as pessoas iam dizer, glórias a Deus, hosana, bendito é o nome do nosso Senhor, bendito é Jesus Cristo. Ele ia ser aclamado, porque todos estavam procurando. E Jesus não foi receber os aplausos, Jesus não foi receber a glória que o povo tinha, pelo contrário, Jesus olha para os seus discípulos, olha para Simão e fala: vamos para outro lugar. Mas Jesus, o povo está te esperando lá. O povo que você curou, o povo que você libertou, vai lá, Jesus, vão te dar oferta, vão te aplaudir, vão dizer coisas boas acerca de você. Jesus fala: vamos para outro lugar. Sabe, irmãos, enquanto nós, seres humanos, gostamos de ser aplaudido, gostamos de divulgar os nossos likes, gostamos de divulgar os números que conquistamos, gostamos de ser visto. Sabe o que Jesus ia fazer no seu lugar? Ele ia para outro lugar. Sabe por que ele ia para outro lugar, irmãos? Porque ele estava orando, e quando ele estava orando, Deus deu a direção. Sabe por que nós gostamos de ir até o povo receber os aplausos? Porque nós não estamos orando mais, e os aplausos são mais importantes do que a direção de Deus. Os aplausos que recebemos das pessoas são mais importantes que a direção que Deus vai dar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, fuja dos aplausos e receba a direção de Deus. Jesus estava orando, Deus deu a direção. E quando os discípulos, olha, vamos lá, Jesus, estão te procurando. Não, a gente não vai lá, a gente vai para outro lugar. Vamos para outro lugar, para outros povos, para que lá também eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Sabe, eu não vim para ser aplaudido, eu não vim para ser servido, não, eu não vim para receber recompensa pelo que eu fiz, eu não vim para divulgar o meu nome, não, eu vim para pregar o Evangelho. Então vamos para outro lugar. Sabe o que Paulo fala a mim, a você, líder, pastor? Olha, pregue a palavra, pregue a palavra. Não precisa se preocupar com os aplausos, não precisa se preocupar com tantas outras coisas, não. Pregue a palavra. Quem vai trabalhar, quem vai curar, quem vai libertar, quem vai salvar é Deus. A sua parte é pregar a palavra, e o Espírito Santo de Deus vai agir, vai trabalhar, vai fazer aquilo que está no coração de Deus. Então nós precisamos, irmãos, orar para que a gente venha caminhar debaixo de uma direção de Deus. Nós precisamos orar para que a gente venha caminhar debaixo do propósito. Nós precisamos orar para que a nossa necessidade fique de lado e o propósito de Deus venha a ser estabelecido na nossa vida. Jesus orou, Deus deu a direção para ele, o povo queria ele aqui, mas a direção de Deus era outro lugar. Então Jesus não foi para onde o povo queria, onde os discípulos queriam, Jesus foi aonde Deus orientou. Nós temos que parar de ser levado pelas coisas deste mundo
e precisamos ser conduzidos pela voz de Deus, mas você só vai ouvir a voz do Senhor te direcionando através da oração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Jesus é o exemplo para nós, e Ele deixou esse exemplo claro e nítido para mim e para você. Se coloque de pé aí no seu lar em nome de Jesus Cristo.